Vamos abrir a palavra de Deus em 2 Reis, no capítulo 6, e nós faremos a leitura do versículo 1 ao versículo 7. Você que está em casa acompanhando conosco, abra também a palavra do Senhor, e é muito importante que você que está em casa e você que está aqui no templo, é importante que você permaneça com a Bíblia aberta durante toda a exposição da palavra de Deus. Antes de lermos o texto, vamos só lembrar daquilo que nós temos falado durante esse mês, o mês de agosto, que é o mês de missões. No primeiro domingo nós falamos sobre o Rei da Glória, falamos que nenhum ser humano cumpre perfeitamente os requisitos para ser digno de entrar na presença do Rei, somente Jesus Cristo. Portanto, Jesus é o caminho, é o único jeito de nós estarmos na presença de Deus e nos tornarmos servos do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. No segundo domingo, nós falamos sobre as características da igreja. Todos aqueles que creem no Senhor Jesus, que têm acesso a Deus por intermédio de Cristo Jesus, eles formam uma nova comunidade, que é a igreja, um novo povo. O apóstolo Paulo nos ensinou que a igreja é o corpo de Cristo, que a igreja é uma família, em Cristo nós somos adotados na família de Deus, a igreja é uma pátria, a igreja é um edifício que o próprio Deus está construindo e Ele continua colocando pedras vivas nessa obra que Ele está fazendo. E como é uma obra que Ele está fazendo, nada pode impedir, por isso as portas do inferno não prevalecem diante da igreja. No domingo passado nós falamos sobre as características da missão. Essa igreja, esse povo que está em Cristo Jesus, está na terra participando da missão de Deus. E o Senhor Jesus nos deu uma grande comissão, uma grande ordem. Ele disse: ide, façam discípulos de todas as nações. E no final da grande comissão, Jesus diz assim: não se preocupem, eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Vocês não estão sozinhos nessa missão. Vão, façam discípulos. E Ele nos deu a sua autoridade para que possamos fazer, não outra coisa, mas a vontade de Deus. E hoje nós vamos falar sobre o crescimento da obra de Deus. Enquanto nós caminhamos cumprindo a ordem de Cristo, o ide, a obra de Deus precisa crescer. E nós precisamos empreender no reino de Deus para que a obra de Deus cresça. Para a gente tratar desse tema, nós vamos meditar nesse texto, 2 Reis, capítulo 6, verso 1 ao verso 7. Diz assim o texto sagrado: disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: ide. Disse um: serve-te de ires com os teus servos. Ele tornou: eu irei. E foi com eles. Chegados ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que, enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água. E ele gritou: ai, ai, meu senhor, porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus: onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou ali, e fez flutuar o ferro, e disse: levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. Feche seus olhos, mais uma vez.
Pai amado, eis aqui a tua palavra, Pai, com muita humildade, nós nos dobramos diante da tua majestade, da tua glória, para pedir, Pai, fale conosco nessa noite. É a tua voz que nós desejamos e precisamos ouvir, em nome de Jesus. Amém e amém. Quando nós falamos no profeta Eliseu, o que vem à nossa mente de forma imediata é que ele era um grande homem de Deus, era um pregador itinerante, era um profeta que fazia milagres, ou melhor dizendo, ele era um homem usado por Deus para que grandes milagres acontecessem. O que muitas vezes passa despercebido é que Eliseu, ele era um professor. Eliseu, ele tinha discípulos, ele treinava homens para o ministério. O profeta Eliseu, ele era responsável por várias escolas de profetas. Essas escolas de profetas eram os lugares onde os rapazes chamados para o ministério, eles recebiam instrução e encorajamento. Era uma espécie de seminário teológico. E os professores eram Elias e Eliseu. Olha que privilégio esses alunos tinham de estudar com esses grandes homens de Deus, de aprender com esses homens de Deus, Elias e Eliseu. É claro que aqui nessa passagem que nós lemos, Elias já não estava mais na terra, Elias já estava no céu. Mas veja, irmãos, nós sabemos da existência dessas escolas de profetas, à luz da palavra de Deus, em Gilgal, em Betel, em Jericó e também em Ramá. E Ramá era a cidade natal de Samuel. Apesar de a Bíblia não falar claramente que nesses lugares, a Bíblia deixa claro que existiam essas escolas de profetas, mas os estudiosos entendem que muito provavelmente haviam escolas assim em outras cidades também, apesar da Bíblia não deixar isso claro para nós. E o que está acontecendo nessa passagem que nós lemos é que uma dessas escolas de profetas, ou podemos chamar numa linguagem mais atualizada, um desses seminários, estava pequeno demais diante do crescimento da demanda vocacional. Os novos vocacionados estavam chegando e eles então decidiram ampliar a escola de profetas para que assim a obra de Deus pudesse crescer naquele lugar. Eles poderiam ter ficado na zona de conforto, mas eles decidiram empreender, eles decidiram crescer. Então os discípulos dos profetas, que eram os alunos, os seminaristas, juntamente com Eliseu, eles foram ao Jordão pegar madeira para essa obra de expansão. E aconteceu que quando um dos alunos estava cortando ali um tronco, uma árvore, o machado caiu na água e afundou ali no Rio Jordão. E nesse momento o profeta Eliseu fez ali um milagre, houve ali uma ação extraordinária de Deus, o machado flutuou e eles então puderam continuar aquela obra. Essa passagem aqui nos mostra a necessidade de sermos empreendedores no reino de Deus. Empreender, querido irmão, significa tornar real uma ideia, é ter um sonho, é ter um projeto e fazer acontecer, e tirar do papel. Veja, os discípulos do profeta Eliseu, eles tiveram o sonho, a ideia, o projeto de ampliar a escola de profetas e eles imediatamente foram colocar a mão na massa. Eles foram para a ação, eles foram empreender essa obra para a glória de Deus ali naquele lugar. E esse texto aqui, meus irmãos, ele nos mostra alguns princípios para o crescimento da obra de Deus. Alguns princípios para o crescimento da obra de Deus.
A primeira coisa que nós aprendemos aqui é que é preciso ter visão de crescimento, visão empreendedora, visão de crescimento. Veja comigo o versículo 1 e o versículo 2. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: ide. Perceba que, depois da constatação que aquele seminário, aquela escola de profetas, estava pequena demais para eles, ao invés de dispensar os novos candidatos que estavam sendo vocacionados para o ministério, eles decidiram ampliar as dependências daquele seminário. Eles poderiam ficar estagnados, eles poderiam ficar ali na zona de conforto. Afinal de contas, começar uma obra iria dar trabalho demais, começar uma obra de expansão naquele lugar ia exigir esforço demais. Eles poderiam avisar: olha, não tem mais vagas. Eles poderiam dispensar os jovens que Deus estava chamando para o ministério. Todavia, eles tiveram uma visão empreendedora, eles decidiram crescer, eles decidiram então criar novas vagas naquela escola de profetas para o crescimento da obra de Deus. Meu amado irmão, o crescimento da igreja, ele começa com a visão de pessoas que desejam ver a igreja crescer e que trabalham para isso. E essa visão, via de regra, começa na liderança da igreja, depois ela se espalha a todo o povo, de maneira que todos começam a sonhar, e não somente sonhar, mas todos começam a caminhar na direção da concretização desses sonhos. Portanto, a igreja vai ter o tamanho da visão que nós temos. Meus amados, vamos pensar. Deus amou o quê? A Bíblia diz que Deus amou o quê? A Bíblia diz que Deus amou o bairro São João. A Bíblia diz que Deus amou a cidade de São Pedro da Aldeia. A Bíblia diz que Deus amou o Brasil. É isso que a Bíblia diz? A Bíblia diz: Deus amou o mundo. Deus amou o mundo, e se Deus amou o mundo, a nossa visão não pode ser menor do que o mundo. Nós, como servos de Deus, nós não podemos nos conformar em pregar o Evangelho para algumas pessoas somente. Se Deus nos chamou para proclamar o Evangelho verdadeiro para todas as nações da terra, a ordem de Cristo é: façam discípulos de todas as nações. Essa foi a ordem de Deus. E como que nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer isso através da transmissão na internet, enviando missionários para outras nações, sustentando missionários que já estão no campo. Nós vamos fazer isso plantando novas igrejas, ou de qualquer outra forma que o Senhor nos orientar. Mas o fato que precisa ficar claro para nós é que a nossa visão não pode ser menor do que o mundo. Se o Senhor Jesus morreu para comprar com o seu sangue os que procedem de todos os povos, todas as línguas e todas as nações, então a nossa visão precisa ser ampliada. A gente não pode se acomodar. Meu amado irmão, tudo começa com a visão. Onde nós queremos chegar? Quanto nós queremos crescer? A igreja, ela não cresce, digamos assim, do nada, como que em um passe de mágica. A gente chega aqui de uma semana para outra e veja: olha como a igreja cresceu. Não.
A igreja cresce quando há uma visão de crescimento e o povo está trabalhando na direção, de forma intencional, o povo está trabalhando na direção desse crescimento. É assim que a obra de Deus cresce, é assim que a obra de Deus é ampliada. Certa vez, eu ouvi um pastor. Esse pastor, ele nasceu aqui muito perto da gente, ali na Serra de Macaé, Glicério, ali perto do Frade. Aí alguns irmãos aí conhecem bem. Ele já andou muito de carroça ali com o pastor da igreja dele, na sua adolescência, fazendo a obra de Deus. Hoje é um dos maiores líderes do Brasil, pastor de uma das maiores igrejas do Brasil, a igreja da cidade, em São José dos Campos. E ele estava certa vez falando exatamente sobre isso, sobre metas, sobre alvos, sobre ter uma visão clara daquilo que nós queremos, daquilo que Deus projetou para nós, sobre ter um projeto de crescimento. Ele estava falando sobre isso e ele disse algo que no primeiro momento me chocou. Ele disse assim: olha, se chegar alguém aqui hoje, falar, pastor, está aqui, 100 milhões de reais que eu quero doar para essa igreja. Ele disse: eu gasto tudo hoje mesmo. E num primeiro momento a gente pensa, como gasta isso tudo hoje? E ele explicou, os sonhos que Deus me deu para essa igreja são maiores que 100 milhões de reais, e já está tudo planejado. Eu sou capaz de dizer para onde vai cada centavo, porque eu já busquei de Deus, eu tenho uma visão, o projeto já está pronto, eu estou só aguardando. Quando Deus vai enviando os recursos, eu já vou empreendendo e direcionando na direção dos objetivos para o crescimento da obra de Deus. Eu tenho uma visão, eu tenho um projeto, eu sei o que eu quero. E aí ele disse assim: se chegar com menos recursos, 10 mil reais, 100 mil reais, e entregar para alguns líderes, eles vão ficar perdidos. Eles não vão saber em o que gastar, porque não tem um planejamento, não sabem aonde querem chegar, vão vivendo um dia de cada vez, não tem intencionalidade de fazer a obra de Deus crescer para a glória de Deus. É necessário que haja visão, intenção do crescimento para a obra de Deus. Quantos aqui já ouviram falar no pastor Sérgio Queiroz, do Cidade Viva? Ninguém? Levanta a mão, quem já ouviu falar? Só a Júlia. Tive a oportunidade em 2011 de estar numa igreja onde o pastor Sérgio Queiroz estava. Depois você pesquisa no Google, Cidade Viva, e veja que projeto extraordinário. Pastor Sérgio Queiroz contou que ele era pastor, ele também tem uma carreira brilhante na área do direito. Ele era pastor de uma igreja de médio porte, e ele estava ali confortável com aquela igreja, todo domingo ali. E um dia entrou uma mulher naquele lugar desesperada, porque o filho dela era dependente químico, ela queria ajuda, e eles ficaram perdidos e não sabiam como ajudar aquela mulher. A partir desse dia, o coração dele começou a ficar incomodado. Como igreja do Senhor, nós precisamos ter algum projeto para ajudar os dependentes químicos. E ele começou a pensar, e Deus começou a dar sonhos maiores para ele. Ele começou a pensar, mas não é só o dependente químico que precisa. Tem o menor abandonado, os órfãos, tem os idosos, tem muita coisa para fazer, tem uma escola para formar, para formar o caráter das crianças a partir de uma cosmovisão cristã. E Deus começou a dar um sonho para ele, um projeto para ele, muito grande. E ele começou a sonhar com um lugar onde houvesse uma igreja no meio e em volta todos esses projetos, onde ele poderia trazer toda a mazela da sociedade, mendigos, prostitutas, enfim, e ali ele teria lugar para cuidar de todo mundo. O projeto era grande demais, e eles não tinham condições de iniciar esse projeto. Certa vez, ele passou em frente a um terreno enorme, e ele falou, aqui daria para construir tudo. Quando ele perguntou o preço, era impossível aquela igreja adquirir aquele terreno. O pastor então começou a pensar, esse não tem jeito, é impossível, vou procurar um terreno menor. E aí o discernimento que ele teve no coração dele,
foi o seguinte, como se Deus falasse com ele assim: quem que você vai deixar de fora desse projeto? As crianças? Os idosos? Os dependentes químicos? Porque se você comprar um terreno menor, não vai dar para todo mundo. E ele foi ficando incomodado, por fim, decidiram comprar aquele terreno, e ele contou que no dia que ele apresentou o projeto para a igreja estava junto com ele, a igreja chorou, e naquele dia eles levantaram os recursos para dar a entrada naquele terreno. E hoje, pesquisa lá no Google, Cidade Viva, o projeto é gigante, a igreja é uma das maiores do Brasil, o tanto que aqueles irmãos fazem para a glória de Deus, o tanto que eles produzem um impacto positivo na sociedade para a glória de Deus, é algo realmente extraordinário. Meus amados irmãos, nós precisamos ter um projeto ousado, segundo a vontade de Deus, porque Deus, Ele há de mandar os recursos. Nós, como igreja do Senhor, nós podemos empreender grandes coisas para a glória de Deus. Mas nós não temos os recursos, a obra é de Deus, e Ele tem todos os recursos. O que nós queremos para a nossa igreja? Quantos missionários nós queremos sustentar no ano que vem? O que nós podemos construir aqui? Quantos projetos sociais nós podemos iniciar nesse lugar? Quantas igrejas nós queremos plantar? O que nós podemos fazer a fim de impactar essa cidade, essa nação, pelo poder do Evangelho, da graça do Senhor Jesus? Meus amados irmãos, que Deus nos dê sonhos maiores do que a nossa própria capacidade de realizar, porque é Ele, o dono da obra, que vai realizar através de nós. O primeiro princípio que nós encontramos aqui é a visão. Precisamos ter uma visão de crescimento. Mas em segundo lugar, nós precisamos nos unir com pessoas que tenham a mesma visão de crescimento. Olha comigo o versículo 2 até o versículo 4. Vamos, pois, até ao Jordão. Tomemos de lá, cada um de nós, uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: ide. Disse um: serve-te de ires com os teus servos. Ele tornou: eu irei. E foi com eles. Chegados ao Jordão, cortaram a madeira. Perceba, querido irmão, que os alunos daquela escola de profetas, eles compartilharam a visão com Eliseu e o convidaram para que ele pudesse participar desse projeto de expansão, e Eliseu entendeu que esse era um projeto de Deus, e ele se uniu aos alunos nessa empreitada. Meu amado irmão, ninguém faz nada sozinho. Nós precisamos de pessoas unidas com a mesma visão de crescimento, caminhando juntas na mesma direção, porque juntos nós somos melhores. Quando eu li esse texto, quando eu estava meditando nesse texto, eu louvei a Deus pela vida do nosso conselho, do conselho aqui da nossa igreja. No nosso conselho nós temos ali os mais jovens, e eu faço parte dessa ala dos mais jovens. Nós temos no nosso conselho os mais velhos, alguns, o Adão já falou assim, não sou eu não, alguns que já estão aqui desde o início, desde a organização dessa igreja. E nós temos no nosso conselho os de meia idade, né? Uns já estão mais para o lado de lá do que para o lado de cá, mas a gente não vai entrar aí no detalhe aí das idades. Mas as nossas reuniões são alegres, são respeitosas, são descontraídas. Nós discordamos de algumas coisas aqui, concordamos com outras coisas ali, mas no final a gente sempre entra em um consenso. E querido irmão, no nosso conselho há um equilíbrio muito proveitoso entre o vigor dos mais jovens e a experiência e a prudência dos mais velhos. E ao meu ver, dessa maneira, a gente consegue tomar decisões saudáveis para a vida da igreja. E em uma das nossas reuniões, meus irmãos,
Permita-me aqui compartilhar algumas coisas. O presbítero Benjamin, que é um dos mais velhos, ele disse assim: pastor, e comentando com o conselho, eu acompanho sempre a transmissão dos cultos da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, e eu sei disso, a gente sempre conversa, a Igreja de Pinheiros é referência para nós, e ele disse assim: na Igreja de Pinheiros, em alguns momentos a câmera pega nos irmãos, pega na igreja, mostra a igreja adorando, a igreja prestando atenção na exposição da palavra. Por que a gente não faz isso aqui também? Eu disse: olha, meu irmão, vamos fazer sim, mas a gente precisa comprar uma câmera nova, e a gente vai fazer um corte e mudar as cenas, e vai ser uma bênção. E ele disse: quanto custa uma câmera para a gente colocar isso em prática? Custa uma média de tanto. E ele disse: vamos comprar então essa câmera. Presbítero Moisés, que também é um dos mais velhos, ou melhor, presbítero Mateus, que é um dos mais novos, falou: mas a gente precisa também de um computador, o nosso computador não está atendendo a demanda. E o presbítero Moisés disse: quanto que custa o computador? E o Mateus disse: olha, uma média de tanto. E o presbítero Moisés disse: pois vamos comprar o computador e a câmera. E todos ali concordaram, meus amados irmãos, no seguinte sentido: se o nosso objetivo é alcançar mais pessoas com a pregação do evangelho genuíno, através da tecnologia, através da internet, através das transmissões, então nós precisamos sim investir nesses recursos. O que eu quero que você perceba, meu irmão, é que apesar das diferenças de idades em nosso conselho, nós estamos unidos com o mesmo objetivo: a expansão do reino de Deus, a proclamação do evangelho de Deus, o crescimento da obra de Deus nesse lugar, para a glória de Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Redentor. E é exatamente isso que eu vejo aqui nesse texto. Os alunos disseram com todo o vigor da juventude: o seminário está pequeno, vamos ampliar. E o profeta Eliseu: vamos, eu concordo, pode ir. E eles disseram: não, Eliseu, nós queremos a sua presença, a sua liderança, os seus conselhos, a sua presença é importante. E Eliseu então se uniu com aqueles irmãos nesse projeto. Meu amado irmão, o que eu quero dizer para você é que não é somente o conselho da igreja que precisa estar unido com a visão de crescimento da obra de Deus, mas toda a igreja precisa se unir com esse propósito. Porque ninguém realiza grandes projetos sozinho. Se todos colocarem a mão no arado, se todos se envolverem, se todos estiverem motivados e caminhando na mesma direção, a obra de Deus nesse lugar vai avançar, vai crescer, para o benefício das pessoas e para que o nome de Cristo Jesus seja exaltado e glorificado através de nós. Portanto, eu quero que você se sinta desafiado a sonhar com coisas maiores, e não somente a sonhar com o crescimento, com a ampliação, mas se envolver e se comprometer no trabalho, para que possamos juntos empreender obras maiores para a glória do Senhor Jesus. Juntos nós somos mais fortes, juntos nós vamos mais longe. Mas em terceiro lugar, irmãos, para que possamos empreender no reino de Deus, nós precisamos das ferramentas adequadas para fazer essa obra. Veja comigo aí o versículo 4 e o versículo 5. E foi com eles, chegados ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água. Até aí. Eles foram ali cortar árvores, pegar madeira para ampliar a escola de profetas. Para isso eles precisavam de ferramentas adequadas para que eles pudessem empreender essa obra. E o versículo 5 deixa claro para nós que a ferramenta que eles usaram foi o machado. Sem o machado, seria impossível realizar essa obra. Sem o machado, não tinha jeito.
Pastor Hernandes, comentando esse texto, ele disse algo interessante. Ele disse o seguinte: o machado é símbolo do Espírito Santo de Deus, porque da mesma maneira que sem o machado seria impossível realizar a obra de expansão daquela escola de profetas, sem o poder do Espírito Santo de Deus, também é impossível expandir a obra de Deus. Meu amado irmão, ninguém faz a obra de Deus com a força do seu próprio braço. A obra de Deus se faz na dependência de Deus. Entenda, meu amado, que a obra de Deus requer sim ação e trabalho duro da nossa parte. Todavia, nada acontece se o trabalho duro não for acompanhado de oração, de jejum, de joelho no chão, de boca no pó. Meu amado irmão, nada acontece se nós não tivermos a consciência de que sem Deus nós nada podemos fazer. Nada acontece se nós não tivermos a consciência de que se o Senhor, se Ele não edificar a casa, em vão nós vamos trabalhar. A gente se esforça, mas nós dependemos de Deus. A obra de Deus só cresce na dependência e no poder do Espírito Santo de Deus. Não é pela força do nosso braço, mas é pelo poder do Espírito de Deus que nós realizamos essa obra. Mas em quarto lugar, meu amado irmão, nós precisamos entender que enquanto nós trabalhamos na obra de Deus, acidentes podem acontecer, coisas ruins podem acontecer. Veja comigo o versículo 5. Sucedeu que, enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água, e ele gritou: ai meu senhor, porque era emprestado. Veja, estavam ali trabalhando e de repente o machado caiu na água, caiu no fundo do rio Jordão. E você imagina, o rio Jordão não é um rio de águas cristalinas, uma água que não dá para você enxergar nada, a correnteza, caiu o machado, algo pesado ali, é impossível de achar. E é bom a gente lembrar que nós estamos falando de algo que aconteceu há cerca de 2.600 anos atrás. Então o machado era o que se tinha de tecnologia, de ferramenta para cortar ali aquela árvore. E naquele período não era algo fácil de se adquirir e também não era algo barato, tanto que era emprestado. Os alunos ali, vamos arrumar emprestado uma ferramenta para a gente fazer essa obra. E parece que ele estava preocupado: ai meu Deus, o machado era emprestado, eu vou ter que pagar, Moisés está rindo aqui, eu vou ter que dar um jeito, eu vou ter que devolver esse machado. Então, meus amados irmãos, se não tem o machado, a ferramenta que é essencial para realizar aquela obra, não tem como continuar a obra, tem que parar, não tem jeito. Então o que aconteceu aqui foi um impedimento, uma crise, um obstáculo no meio do trabalho que eles estavam realizando. E toda vez, esses princípios aqui, irmãos, nós estamos falando de empreender na obra de Deus, mas serve para a gente aplicar em todas as áreas das nossas vidas, em tudo que a gente faz. Sempre vai ter um obstáculo que vai se levantar diante de nós. Uma coisa precisa ficar clara para nós, meus irmãos: quando nós trabalhamos para a expansão da obra de Deus, nós não estamos isentos dos dias difíceis, nós não estamos isentos das crises, dos dias ruins, dos obstáculos que se levantam, das tragédias que podem acontecer, das perdas, do luto, dos prejuízos, as doenças, as fragilidades, a perseguição por causa do Evangelho. Meu amado irmão, a vida cristã não é uma blindagem contra os sofrimentos e as adversidades da vida, porque o Senhor Jesus, Ele jamais nos prometeu a ausência de dias difíceis, jamais nos prometeu a ausência de tribulações. O que Ele nos prometeu e que nós vimos aqui no domingo passado é que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Todavia,
Meu amado irmão, apesar do fato de que coisas ruins podem acontecer conosco enquanto nós trabalhamos na expansão da obra de Deus, nós precisamos entender que as crises que Deus permite nas nossas vidas não são para nos destruir. As crises que o Deus soberano permite na vida da igreja, enquanto nós estamos trabalhando para a expansão da obra de Deus, as crises que Ele permite, não é para parar a obra de Deus, muito pelo contrário, para nos moldar à imagem de Cristo Jesus. As crises que Deus permite nas nossas vidas, elas são pedagógicas, elas servem para nos fazer crescer, elas servem para nos ensinar a depender de Deus e da providência milagrosa de Deus todos os dias das nossas vidas. É só a gente se lembrar de Jó. Quanto sofrimento Deus permitiu na vida de Jó. E no final do seu livro ele declara: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje, depois de tudo isso que eu vivi, os meus olhos te veem. Nós podemos pensar ali naquele episódio, quando os discípulos estavam no barco, enfrentando uma terrível tempestade. Jesus chegou andando por sobre as águas, e quando Jesus subiu no barco, e a tempestade passou, o texto diz que todos os que estavam no barco, adoraram a Deus, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Antes, eles tinham a noção de que Cristo era o Filho de Deus, mas agora, depois dessa experiência, dessa tempestade, desse milagre que eles presenciaram, eles puderam declarar: verdadeiramente és o Filho de Deus. Portanto, as tempestades da vida nos levam a experiências mais profundas com o nosso Deus. Nós podemos olhar para a vida do grande apóstolo Paulo. Quanto sofrimento esse homem enfrentou enquanto ele fazia a obra de Deus, enquanto ele trabalhava para a expansão da obra de Deus, prisões, açoites, perseguição. Mas o apóstolo Paulo, ele pôde declarar: eu sei em quem eu tenho crido, e eu estou bem certo que o meu Deus é poderoso para me guardar até o dia final. O que Paulo está dizendo é o seguinte: eu tenho experiência com Deus, eu conheço a Deus, e eu sei que apesar das adversidades, apesar de todo o sofrimento, a obra de Deus não vai parar, porque Ele é poderoso para me guardar e me sustentar até o último dia. Meu amado irmão, quando nós estivermos fazendo a obra de Deus, se alguma crise se levantar diante de nós, ou se alguma impossibilidade se levantar diante de nós, não é hora de desanimar, não é hora de abandonar a obra, porque nós servimos a um Deus que é poderoso, nós servimos a um Deus que faz milagres. Tem uma canção que diz assim: a minha força vem de um Deus que faz milagres. Olha que coisa extraordinária. Se nós servimos a um Deus poderoso, não há o que temer. Se a obra é dele, não há o que temer. E aqui a gente entra no último ponto da nossa reflexão. Diante das impossibilidades, recorra ao extraordinário de Deus. Querido irmão, deixa eu dizer algo para você. Quando os nossos recursos acabam, nós podemos contar com os recursos ilimitados de Deus. Veja comigo o versículo 6 e o versículo 7. O texto diz assim: perguntou o homem de Deus: onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou-o ali, e fez flutuar o ferro, e disse: levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. No momento em que o machado caiu na água, o moço recorreu a Eliseu. Eliseu é o homem de Deus, é o profeta de Deus que estava ali. Eliseu cortou um pedaço de pau, jogou ali no rio, na direção que o machado tinha caído, e o machado, ele flutuou, e eles puderam pegar aquele machado, e a obra de expansão daquela escola de profetas pôde continuar sem problema nenhum.
Querido irmão, nós estamos diante da narrativa de uma ação extraordinária de Deus. Nesse momento que eles ali estavam vivendo, um momento de crise, de adversidade, um momento de impossibilidade, o que aconteceu ali foi um milagre. Precisamos entender que, enquanto nós fazemos a obra de Deus, Deus ele vai operando as suas maravilhas. Precisamos ter essa consciência. Meus amados irmãos, diante das impossibilidades, o que costuma acontecer? Quando se levanta uma impossibilidade diante de nós, nós ficamos acuados, nós ficamos com medo, opa, não tem mais jeito, é o fim. Todavia, querido, a impossibilidade é a condição para que haja um milagre. Se não houver um problema, se não houver uma impossibilidade diante de nós, também não haverá uma intervenção milagrosa de Deus. Certa vez eu ouvi algo interessante. Alguém disse o seguinte: se Deus quer realizar um pequeno milagre, Ele nos coloca em situações difíceis. Mas se Ele quer realizar um grande milagre, Ele nos coloca em situações impossíveis. Se Deus quer fazer algo que seja maravilhoso, Ele começa com um problema. Mas quando Deus quer fazer algo que seja realmente espetacular, Ele começa com uma impossibilidade. Portanto, meu amado irmão, há um problema diante da sua vida, há um problema diante de nós, há uma impossibilidade diante da sua vida, há uma impossibilidade diante de nós. Não desanime, porque essa é a condição para que haja um milagre. Se não houver uma dificuldade, se não houver uma impossibilidade, também não tem milagres, também não tem a intervenção sobrenatural de Deus. Portanto, meus amados irmãos, nós podemos animar o nosso coração, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das impossibilidades. Um missionário, e aqui eu termino, chamado Hudson Taylor, ele levou o evangelho para o interior da China. Ele disse algo muito interessante. Ele disse assim: a obra de Deus começa impossível, depois ela fica difícil, depois ela é feita. Você consegue entender, meu amado irmão? A obra de Deus começa impossível. Vamos fazer a obra de Deus. É impossível, depois ela fica difícil, depois ela é feita. A obra de Deus sempre vai ser feita, mesmo que seja impossível aos nossos olhos, ela vai ser feita, porque é a obra de Deus, não é a nossa obra, e não há nada que seja difícil demais para o Deus que criou os céus e a terra. A obra de Deus vai ser feita. Começa impossível, fica difícil e depois ela é feita. Amém, irmãos? Quero concluir antes da gente orar e compartilhar uma historinha muito interessante para a nossa edificação. Aconteceu na cidade de... não sei a pronúncia, vou ter que pedir a Júlia para depois me dar umas aulas de inglês. Great Smoking. Depois a Júlia vai me corrigir aí. Nos Estados Unidos da América. Havia uma igreja ali de médio porte, e eles ganharam um terreno e construíram nesse terreno um novo templo, a nova instalação para a sua igreja. Faltava 10 dias para inaugurar esse novo templo, quando o inspetor da prefeitura chegou lá, chamou o pastor e disse assim: olha, a gente mediu aqui e tal, e o estacionamento que vocês construíram é pequeno demais para o tamanho do templo. Nós vamos interditar a obra, vocês não vão poder usar esse templo, a menos que vocês façam um estacionamento maior. O problema é que eles usaram todo o espaço do terreno para construir o templo. Naquele terreno tinha uma colina, tinha uma montanha atrás do templo, não tinha como construir ali um estacionamento. Faltava 10 dias para a inauguração. Quando chegou no domingo, o pastor compartilhou com a igreja, e o pastor disse assim: olha, eu quero convocar vocês
para hoje à noite. Todo aquele que crê que Deus pode mover montanhas, quero convocar aqui para uma reunião de oração. Nós vamos orar. Nós precisamos que Deus faça um milagre, que Deus remova essa colina aqui atrás da igreja. Então só quem tem a fé para remover montanhas, esteja comigo aqui depois do culto nessa reunião de oração. Dos 300 membros da igreja, 24 irmãos compareceram nessa reunião. Tinha bastante gente, o presbítero Moisés falou. E ali eles oraram por 3 horas. E no final o pastor fez a última oração, disse amém. E ele disse assim: olha, conforme planejado, domingo que vem nós vamos inaugurar o templo. O nosso Deus sempre foi fiel e eu creio que Ele ouviu a nossa oração. Ele será fiel mais uma vez. Na segunda-feira de manhã o pastor foi para o gabinete, chegou um homem ali, que trabalhava em uma empreiteira. Ele disse: pastor, me dá licença, você me desculpe, eu estou com pressa. Nós estamos construindo um shopping aqui na cidade vizinha, a gente não tem terra, a obra está parada. Eu vim aqui para te fazer uma proposta. A proposta é o seguinte: a gente quer pegar a terra dessa colina, dessa montanha que tem aí atrás da igreja, e a nossa proposta é que a gente vai tirar a terra e nós vamos asfaltar isso aí para você, tudo de graça. Só que tem que começar hoje, que a obra está lá parada, e a gente precisa continuar. E assim foi feito. A colina, a montanha foi removida. Deus ouviu a oração daqueles irmãos, e aquela igreja foi inaugurada no domingo seguinte. Meus irmãos, Deus é o mesmo. A obra de Deus, o que nós precisamos fazer é sonhar grande, é ter visão, é a gente estar junto trabalhando. A nossa visão não pode ser menor do que o mundo. É a gente jamais duvidar daquilo que Deus pode fazer em nosso meio, e juntos, com o mesmo objetivo, com o mesmo propósito, caminhando na mesma direção, debaixo da direção do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, nós vamos empreender grandes coisas para o louvor e a glória do Senhor Jesus. Quero chamar o conselho da igreja aqui à frente. Nós vamos orar.